Pelos nossos amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui esta noite para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais um dia que Ele nos permitiu que acordássemos e hoje chegássemos aqui para louvar o Seu nome, engrandecer, oh aleluia, o Seu nome, e bem dizer, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos permitir abrirmos os nossos olhos e contemplarmos as Tuas maravilhas. Hoje é culto da família, estamos aqui para louvar e agradecer ao Senhor, agradecer a Deus pelos nossos parentes, familiares, amigos, irmãos, para que Deus venha continuar abençoando as nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela permissão do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, pelas tuas bênçãos sendo, Senhor, derramada, Pai, sobre nós. Muito obrigado pelos teus cuidados, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos seus livramentos, Senhor. Oh, Senhor, opera em nós, Senhor, maravilhas, sinais e prodígios e maravilha. Que o Senhor venha, Pai, derramar sobre nós, Pai, oh Deus, Teu Espírito Santo, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando ousadia, nos dando, Senhor, intrepidez, nos dando, Senhor, determinação, nos dando, ó Pai, a Tua paz, Senhor. Ó Deus, que a Tua paz possa reinar, Senhor, em nossos corações. Que a Tua paz possa reinar, Senhor, em nossas vidas, Pai. Nas nossas decisões, Senhor. Tudo aquilo, toda decisão que tomarmos, ó Pai. Ou tudo aquilo que formos fazer, que nós venhamos encontrar paz, ter paz no nosso coração. E que tudo venha do Senhor. Para que nós depois não venhamos passar por problemas ou dificuldades através de uma decisão ou através de algo que falamos ou fizemos sem obter a resposta do Senhor. Deus opera, Senhor, na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Opera, Senhor, na vida da Tua igreja, Pai. Faça, Senhor, o sobrenatural. Deus, nós não queremos, Pai, ser apenas mais um na multidão. Nós queremos, Pai, viver, Pai, fomos escolhidos, fomos chamados, Pai, para viver, Senhor, os Teus milagres, Pai. Assim diz a Tua palavra, Senhor. Então, Pai, opera, Senhor. Faça, Senhor, acontecer os Seus milagres em nossas vidas. O Senhor disse, Pai, que faríamos, Senhor, milagres, curaríamos, Senhor, enfermos, Pai. Oh, Deus, até mesmo, Pai, mais do que o que o Senhor fez, não que queremos ser, mas o Senhor disse que faríamos. Pai, e eu não tenho visto isso hoje em dia. Não tenho visto, Pai, esses milagres, essas curas, essas restaurações. Mas o Senhor precisa, Pai, nos orientar. O Senhor precisa nos dar a estratégia. O Senhor precisa nos dar a sensibilidade, Senhor, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, para podermos ouvir a Tua voz, para continuarmos, Senhor, operando esses milagres na vida daqueles que precisam e necessitam de Ti, Pai. Todos, Senhor, todos nós precisamos de Ti, Senhor. Todos nós precisamos de milagres, todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de restauração, todos nós precisamos, Senhor, ser mudado em alguma coisa, em alguma área na nossa vida. Todos nós precisamos, Senhor, sermos libertos, ó Pai, por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, de vícios, costumes e manias, e até mesmo, Pai, oh, aleluia, de uma dependência nossa em alguma coisa. Seja, Senhor, na bebida, seja, Senhor, no cigarro, seja, Pai, oh, Senhor, na prostituição, seja, Senhor, nas drogas, seja, Senhor, na mentira, no roubo, seja, Senhor, na inveja, seja, meu Deus, todos nós precisamos sermos libertos. Todos nós precisamos, Pai, sermos moldados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, opera em nós, Senhor. Opera em nós, Pai, opera na vida da Tua igreja.
Opera, Senhor, na vida do teu povo, Pai. Oh, Senhor, não momentaneamente, Pai. Não de momento, não por alguns instantes, não por alguns segundos, mas que o arrependimento que chegue até a nós, Pai, seja, Senhor, para sempre, Pai. Seja duradouro, Pai. Que haja, Senhor, que traga, Senhor, transformação, que traga, Senhor, mudança, Senhor. Mudança de atitude, mudança, Senhor, do caráter. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aperfeiçoa, Senhor, o nosso caráter em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai tirando, Pai, todas as mazelas, Pai. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não agrada, Senhor, o Teu coração, das nossas vidas. E vai operando, acrescentando, Senhor, restaurando, curando, lapidando, Senhor, as nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor. Oh, Deus, a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, Pai, opera em nós, Senhor. Opera em nós, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Só o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração. Só o Senhor sabe o que se vai nos nossos pensamentos, Pai. No pensamento da humanidade, no coração da humanidade. Ó Deus, nenhum outro tem esse poder e essa autoridade de chegar até o coração, saber o que se passa e saber o que se passa nos pensamentos de cada um de nós. Mas o Senhor tem, Pai. O Senhor tem o poder, o Senhor tem a autoridade e o Senhor tem também, Deus, o domínio sobre toda a nação. Então, Deus, opera, Senhor, faça, Senhor, o Teu querer. Faça, Senhor, se cumprir em nós, Pai, as Tuas promessas, Senhor. Faça se cumprir em nós, ó Deus, os Teus propósitos, Senhor. Faça se cumprir em nós, Pai, ó Senhor, o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados. Perdoa, Senhor, a minha falta de entendimento, de compreensão. Perdoa, Senhor, a minha falta de conhecimento, Pai. Perdoa, Deus, oh Deus, a minha ignorância, Senhor, em muitos assuntos, em muitas áreas, Senhor, mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha me dar sabedoria. A sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem do teu coração, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem diretamente do teu trono, Senhor, para a minha vida e a vida de todos aqueles que têm, ó Pai, te pedido sabedoria. Dar-nos, Senhor, entendimento, Senhor, para entendermos, Pai, ó Deus, a tua palavra, entendermos o teu evangelho. Senhor, nos dá, Senhor, compreensão para compreender os seus propósitos na vida de cada um de nós e aquilo que o Senhor tem e quer fazer. Oh, Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a ficarmos, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, aptos, Senhor, na tua palavra, aptos, Senhor, no teu evangelho, a adquirir conhecimento, a adquirir sabedoria, Pai, um entendimento que vem do Senhor, do coração do Senhor para os nossos corações, para a minha vida, Senhor, a vida da minha família, Pai, em nome de Jesus, a tua família, Pai, a tua igreja, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria, dá entendimento, dá compreensão. Abre, Senhor, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós venhamos entender e compreender o propósito do Senhor. Deus, às vezes, Senhor, é muito difícil compreender. Às vezes é muito difícil, Pai, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer e os propósitos do Senhor. Mas a nós não cabe entender, a nós só cabe, Senhor, obedecer. Simplesmente obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer, aquilo que o Senhor nos dá e aquilo que o Senhor entrega, Senhor, em nossas mãos. Porque quem somos nós para questionar a tua palavra? Quem somos nós para questionar, ó Deus, os teus propósitos, Senhor? Quem somos nós, Pai, para questionar, ó Deus, os planos e projetos que o Senhor tem para a vida de cada um? Então, Senhor, faça, Senhor, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, se cumprir na minha vida, na vida dos nossos filhos, na vida do ministério, como o Senhor colocou nas nossas mãos, meu e do pastor Carlos, Senhor, na vida, Senhor, ó Deus, da tua igreja, Pai, do teu povo, do teu filho, na vida, Senhor, de todos aqueles, Pai, que vivem, Senhor, segundo a tua vontade, segundo, Senhor, os teus mandamentos.
Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a permanecermos, a andarmos, ó Deus, como o Senhor andou aqui na terra, quando o Senhor passou por aqui. Quando o Senhor veio, Pai, ó Deus, e ficou pouco tempo conosco, mas o Senhor fez uma revolução muito grande. E nos deixou, Pai, modelos, Pai. Nos deixou, Senhor, ó Senhor, modelos, Pai, exemplos, Pai, maravilhosos, Pai, para que nós seguíssemos, Senhor. Mas, Pai, não é fácil, é muito difícil, mas eu sei que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E sabemos, Pai, que o Senhor é conosco, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor falou com Josué, o Senhor também falou conosco, Pai, para que nós não temesse, para que nós não olhasse, Senhor, para trás, e sim seguisse em frente, ó Deus, com a Tua obra, com o Teu propósito, com aquilo a qual o Senhor colocou em nossas mãos. Senhor, confesso ao Senhor que muitas das vezes dá vontade, Pai, de ficar só sentadinha no canto, só assistindo o que vai acontecer, o que vai surgir, ou como vai ser feito. Mas, Pai, sabemos que quando o Senhor nos chamou, a Tua palavra diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. A Tua palavra diz: ai daquele. Então, Senhor, que se cumpra em nós, Pai. Que se cumpra, Senhor, em nossas vidas a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos. Que o Senhor nos dê, Pai, ousadia, sabedoria, nos dê, Senhor, intrepidez, nos dê, Pai, entendimento, compreensão, maturidade, Pai, espiritual, para continuarmos, Pai, a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem e quer. Nos dá, Senhor, sensibilidade no Teu Espírito Santo, para ouvirmos, Senhor, a Sua voz em tudo e em todas as coisas que chegarem diante de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuarmos, Pai, de pé, com o propósito de levar adiante a obra que o Senhor começou na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família, do Brendo, do Gaia, do Brene, na vida, Senhor, ó Pai, de todos aqueles a qual o Senhor colocou, na vida da missionária Lucinéia. Ó Pai, abençoa a Tua filha, seja com ela, vá de encontro, Pai. Ó Deus, o seu coração, os seus pensamentos, desejo, Pai. Ministra, Senhor, fala, Pai. Abre, Senhor, o entendimento, Pai. Dá, Senhor, sabedoria, dá compreensão. Abre, Senhor, dá maturidade, Pai, espiritual, para que ela venha entender aquilo que o Senhor tem e quer fazer na vida dela e com a vida dela, Senhor. Assim, Pai, eu oro e peço, Senhor, mediante a todos aqueles, Pai, que estão conosco, a todos aqueles, Pai, que estão na live, Senhor, a todos aqueles que nos ouvem, Pai, a todos aqueles, Pai, que estão, Senhor, ao alcance deste microfone, Pai, que não seja, Senhor, a minha voz falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Os tempos estão difíceis e ficando cada vez mais difíceis, Senhor, de levar, de permanecer, Senhor, na Tua presença, de permanecer, Senhor, levando adiante, Pai, pregoando, Senhor, o Teu Evangelho, proclamando, Pai, a Tua palavra, Senhor, porque quando levamos, todos dizem: eu já sei, eu já conheço, eu tenho Jesus no meu coração, Ele anda comigo, mas, no entanto, Pai, as pessoas não abrem mão das suas vontades, dos seus erros, dos seus pecados, das suas cobiças. As pessoas não querem, Senhor, pagar o preço, assim como o Senhor pagou o preço naquela cruz do Calvário por nós. Ó Deus, as pessoas não querem, Pai. Elas não querem e acham, Pai, que tem que estar na Sua presença de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, com os seus pecados, com os seus erros, com os seus defeitos. A Tua palavra diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas diz também que nós não podemos permanecer da mesma forma que chegamos diante de Ti. Por quê? Porque a Tua palavra, ela transforma, a Tua palavra, ela liberta, a Tua palavra, ela cura, a Tua palavra, ela restaura, a Tua palavra, Senhor, ela nos dá salvação eterna, Pai. E a salvação, Senhor, só pode vir através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. O Senhor renunciou a algo grandioso por nós.
que foi o teu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus renunciou algo por nós, que foi viver uma vida como rei, sabe, coroado numa boa, sem sofrimento. Ele renunciou a tudo isso e muito mais, por amor a nós. Ele se entregou naquela cruz, sofreu, foi cuspido, foi humilhado, foi pisado. Oh, meu Deus! E nós não queremos renunciar coisas vãs, pequenas, bobas, que nem nos ajuda, na verdade, nada em nossas vidas. Porque, Pai, se não for o Senhor nos fortalecendo, se não for o Senhor nos dando saúde, se não for o Senhor nos abençoando, se não for o Senhor tocando a cada dia, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, nós não damos um passo, se não for o Senhor nos abençoando. Nós não damos um passo, se não for o Senhor soprando a cada dia um fôlego de vida, para que nós abramos os nossos olhos todos os dias, todas as manhãs, e possamos contemplar as tuas maravilhas. Ó Deus, de que serve o dinheiro, se o Senhor não nos der saúde, para trabalhar, para conquistar, e para termos, Senhor, esse tão famoso dinheiro que tantos fazem questão. Sim, Pai, sabemos que é importante, porque ainda estamos aqui no plano físico, ainda estamos aqui na terra, e tudo precisamos. Precisamos do dinheiro para comer, para vestir, para andar, para beber. Precisamos do dinheiro para pagar nossas contas, para moradia, para médico, para tudo, Senhor. Mas o que precisamos mesmo, do que adianta o dinheiro se nós ficarmos enfermos? Do que adianta o dinheiro se nós não tivermos saúde para aproveitar? Do que adianta o dinheiro se nós não pudermos trabalhar, não pudermos andar, enxergar, falar? Do que adianta, Pai? Então, na verdade, Senhor, o que nós precisamos, ó Deus, é do Senhor. É do Senhor, porque é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá e supre todas as nossas necessidades. É o Senhor que nos mantém de pé a cada momento, a cada segundo. É o Senhor que sopra o fôlego de vida em nossas narinas. É o Senhor que abre os nossos olhos todos os dias. É o Senhor que nos acorda de manhã, não permitindo que nós venhamos dormir o sono eterno. Porque o que é a morte? Nada mais, nada menos do que dormirmos um sono eterno. Então, Senhor, precisamos e dependemos de Ti, Pai. Precisamos e dependemos do Teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. Oh Deus, das nossas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para poder nos arrependermos, Senhor. É Ele, Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos traz à memória todos os dias o que nós precisamos fazer para nos mantermos de pé na Tua presença, Pai. Então, o Senhor nos ajuda, nos auxilia. Faça, Senhor, aleluia, glória a Deus, se cumprir em nós o Teu tão chamado propósito e a Tua vontade. Porque os sonhos do Senhor são melhores que os nossos. Os Teus propósitos são melhores do que aqueles que fazemos às vezes com o Senhor. E por muitas das vezes nem conseguimos cumprir. Mas o Senhor não. O Senhor cumpre, o Senhor é fiel com cada propósito que o Senhor tem, com cada propósito que fazemos, com cada coisa que o Senhor fala conosco através da Sua palavra. O Senhor cumpre com cada uma delas. E eu te agradeço, Pai. Te agradeço, te louvo e engrandeço por o Senhor ser fiel, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua graça sendo derramada em nós todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado pela Tua misericórdia, porque é por causa dela que nós não somos consumidos, Senhor. É por causa dela, Senhor, que ainda estamos aqui. Então, Pai, ajuda-nos, que nós possamos ser, que nós possamos fazer, que nós possamos, ó Pai, pelo menos tentarmos chegar perto daquilo que o Senhor foi e é. Daquilo que o Senhor foi no passado,
do que o Senhor é agora no presente e do que o Senhor será no futuro para aqueles que ainda vão vir. Ó Deus, ajuda-nos, nos capacita, nos prepara e nos fortaleça, Senhor, a cada dia. Que a Tua alegria venha superabundar as nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força. Então, Pai, que nós venhamos nos alegrar no Senhor todos os dias. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que tudo pareça, Pai, oh Deus, que nada vai acontecer. Mas sabemos que lá no finalzinho do túnel sempre há uma luz. A luz que nos espera, a luz que veio para nos salvar, a luz que veio para nos libertar, a luz que veio para nos restaurar, a luz que veio para nos livrar de todo o pecado e da morte, a luz que veio para nos dar vida e vida em abundância. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu te louvo, para a honra e glória do nome do teu Filho amado. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que está lendo uma palavra, aqui a qual Deus me deu, está lá em Marcos 16, versículo 17 e 18. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi o nosso Senhor e Salvador. Ele disse que nós, no nome dele, faríamos sinais, se crêssemos nele. Ele disse que no nome dele expulsaríamos demônios. Oh, aleluia. Ele disse que falaríamos novas línguas. Oh, ele disse que coisas. Ele disse também que, oh, aleluia, pegaríamos nas serpentes e elas não nos fariam mal. Ele disse também que nós se bebêssemos alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ele disse também que nós colocaríamos as nossas mãos e curaríamos enfermos. Então, o que está faltando para que isso aconteça? Será que é falta de fé? Será que é falta de confiança? Será que é incredulidade no nosso coração? Será que é soberba no coração humano? Será que é inveja do irmão ou da irmã? Será que é orgulho? Será que é aleluia, falta de humildade? Será que é a falta de perdão? Será que é a falta de amor para com o nosso próximo? Será que é a falta, aleluia, de compreensão? Será que é a falta de misericórdia, de sermos misericordiosos para com o nosso irmão, assim como o nosso Deus é conosco? Será que é a falta de sinceridade, de sermos sinceros um com o outro e falarmos a verdade, em vez de falarmos de mentira? Será que é a falta de caráter? O que será? O que será? E por que será que essas coisas que Jesus disse que faríamos no nome dele, curar enfermos, expulsar demônios, comermos algo, ou pegarmos em serpentes e elas não nos fazem mal? Por que será que essas coisas não estão acontecendo? Por que será que hoje em dia está tão difícil de uma alma se render ao Senhor?
Porque será que hoje em dia está tão complicado a gente falar do Evangelho para o ser humano? Porque mal a gente abre a boca para falar, a pessoa vira para a gente e fala: eu já sei, eu já conheço, eu já tenho ele no meu coração. Tudo isso que eu falei junto e muito mais é o que está faltando na minha vida, na tua vida, para que nós venhamos realizar esses sinais e prodígios, a qual no tempo antes de nós, os discípulos do Senhor, os 12, fizeram a diferença quando estiveram aqui na terra. Então, naquele tempo foram eles, hoje somos eu. Hoje eu sou, você é, nós somos. Mas o que está faltando para você, para mim, para nós sermos um discípulo do Senhor, aquele onde nós vamos orar e os enfermos são curados, aquele onde nós vamos expulsar os demônios e eles não mais voltarão, porque reconhecerão em nós o Espírito de Deus operando na minha vida e na tua vida. O que está faltando? Pense, reflita e se pergunte a você mesmo. Faça uma retrospectiva na sua vida de tudo que você já fez. A retrospectiva que nós fazemos no final do ano, em dezembro, no dia 31, ela é para ser feita todos os dias. É para nós fazermos ela todos os dias, no finalzinho da noite, quando vamos dormir. Nós temos que fazer essa retrospectiva no que fizemos no dia todo, para que nós venhamos, vamos dormir, oremos a Deus, pedimos perdão ao Senhor, para que, se por acaso nós não acordarmos, e for a hora em que o momento em que o Senhor nos chamar, nós estejamos preparados para irmos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixa essa meditação para o seu coração, para a sua vida, para a nossa vida, para que nós venhamos meditar, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de ser louvado, adorado e exaltado em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre, me
Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Estamos te esperando, Senhor. Estamos te esperando, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a te damos, Senhor, pelas tuas maravilhas em nosso meio, pelo teu amor que é tão grande para conosco. Graças te damos, Pai. Graças te rendemos, Senhor, por ela ser derramada em nós todos os dias. E é por ela e através dela que estamos aqui. Tudo que eu tenho é te ofertar. Aleluia. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar o céu com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Um quebrantado coração move o coração do nosso Senhor. Um coração quebrantado traz o céu até nós. Um coração quebrantado, o Senhor chama a atenção do nosso Senhor para as nossas vidas. Quebrante o seu coração. Se quebrante diante do Senhor e deixe, faça com que o seu coração quebrantado, a sua vida diante do altar, possa trazer o coração, chamar a atenção do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, em nome de Jesus.
dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça te damos, Senhor, rendemos louvores a Ti, ó Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Quero agradecer e engrandecer o nome do Senhor e bendizer ao nosso Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelas Suas maravilhas. Muito obrigado, Pai,
Em nome de Jesus, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Dá o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Graças a Deus. Quero estar convidando, passando o trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Pai.
Tu és grandioso, Senhor, poderoso, majestoso, Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Aleluia. Aqui ainda, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Na palavra a qual eu li, no versículo lá em Marcos, eu quero só aqui fazer uma ilustração, a qual o Senhor falou assim: as Escrituras ensinam claramente que Cristo quer que seus seguidores operem milagres ao anunciarem o Evangelho do Reino de Deus. Cristo, esses sinais, prodígios e maravilhas, a qual o Senhor cita aqui em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18, ele deixa bem claro que ele quer, almeja e deseja que nós, seus seguidores, aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que acreditam no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, opere esses sinais e prodígios aqui na terra, onde nós estamos. É para isso e por isso que ainda estamos aqui, para que os sinais do Senhor, a qual Ele disse que faria através de nossas vidas, possam acontecer e as pessoas sejam curadas, restauradas, as pessoas, demônios sejam expulsos e pessoas venham crer, confiar, não em mim, não em você, mas naquele que nos formou, naquele que nos criou, naquele em quem nós cremos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te engrandecemos, Senhor. Oh Deus, faça, Senhor, se cumprir em nós a tua palavra. Faça se cumprir em nós o desejo do coração do Senhor. Faça, Pai, se cumprir em nós os seus sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu poder seja manifesto através das nossas vidas na humanidade e na vida daqueles a qual almeja o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero convidar o pastor Carlos. Estarei passando o trabalho agora para ele. Amém. Para ministrar a palavra, o momento da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, mais uma vez, Pai. Mais uma vez pedindo, mais uma vez chegando diante do Senhor. Mais uma vez pedindo que chegue diante do teu trono, Senhor. Com cheiro agradável e suave, Senhor, os nossos louvores, as nossas petições, as nossas orações. O desejo, Senhor, do nosso coração, segundo o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, nesta noite, continuar ministrando, falando, operando os nossos corações, as vidas, Senhor, que tanto precisam, que tanto estão sedentas, Senhor. Há muitas pessoas lá fora, Senhor, sedentas. E no meio da tua igreja também, no meio do teu povo também, há muitos doentes, há muitos enfermos, há muitos fracos, Pai, que precisam, Senhor, de um renovo do Senhor, que precisam, Senhor, serem libertos, que precisam serem sarados, que precisam, Pai, serem restaurados para a honra e glória do nome de Jesus. Então, Senhor, opera no nosso meio, opera no meio, Senhor, do teu povo, opera, Senhor, no meio, Pai, daqueles que te chamam, daqueles que clamam pelo teu nome, opera, Senhor, no meio da tua igreja e também no meio daqueles que estão necessitados. Muitos te conhecem, Pai, mas muitos te conhecem de ouvir falar, outros te conhecem porque já teve intimidade contigo e perderam em algum momento, em alguma circunstância ou por causa de algum problema. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha restaurar essas pessoas, venha curar e venha resgatá-las, Pai, para o teu reino, para o reino do teu amor, Pai, para os braços do teu filho de volta, ó Deus, para os braços do Pai. Oh, tem lugar na mesa, Senhor. A tua palavra diz que tem lugar na mesa para todos. O Senhor preparou uma grande ceia, Pai, para ceiar conosco naquele grande dia. Então tem lugar, meu irmão, para você na mesa do Senhor. Tem lugar, minha irmã, para você na mesa do Senhor. Tem lugar para você, não fique de fora dessa ceia do Senhor. Venha sentar-se à mesa com o Senhor.
em nome de Jesus. Ele te espera, Ele te chama, não demore. Não demore, tenha pressa de vir ceiar com o Senhor, amém? Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, eis aqui o teu filho, pastor Carlos Salles. Toma ele, Deus, nas tuas mãos, engrandeça, Pai, o teu Espírito Santo, Senhor, na vida dele, Pai. Para que os teus sinais, prodígios e milagres e maravilhas possam acontecer, Senhor, através do teu servo, Pai. Pastor Carlos Salles, Senhor. Unja o Senhor do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Unja, Senhor, as suas mãos, ó Pai, para onde ele tocar, Pai. Que haja prosperidade aonde ele pisar, que o Senhor dê como posse. Aonde, Pai, oh Deus, ele orar e clamar a Ti, Pai, que o Senhor possa ouvir a sua voz, o seu clamor e atender, Senhor, as suas petições. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Carlos Salles. Continua falando, continua operando, continua, Senhor, sendo, Pai, fazendo dele um vaso, Senhor, um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, usado por Ti, Pai, conforme a Tua vontade, o desejo do coração do Senhor. Que se cumpra nele, Senhor, a Tua vontade e os Seus propósitos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, todos aqueles que têm nos acompanhado através da live, que Deus esteja aí nos protegendo, guardando, livrando do mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um momento que eu me sinto muito alegre pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia, a Ele seja toda a honra, toda a glória. E eu me sinto assim, feliz, porque eu sei que é o Senhor que a cada momento tem me instruído e me impulsionado a vir a este púlpito, estar explanando a sua palavra. O Senhor quem tem nos ensinado, capacitado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? E às vezes a gente chega na igreja para pregar, para falar alguma coisa para o povo de Deus, para os filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, eu aqui cheguei e falando com Deus e dizendo para Deus, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que tenho eu a dizer? Já está terminando os louvores. E até agora eu não tenho ouvido a tua voz. Até agora parece que o céu está de bronze. E o Senhor, Ele vem e Ele fala ao meu coração. E aquilo que o Senhor fala ao meu coração, eu peço a ajuda do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele forma uma pregação tremenda dentro de mim. Quantas vezes eu desço com a minha esposa, e a minha esposa, ela fala para mim, foi tremenda a pregação. E eu falo para ela, eu não tinha nada preparado. Foi o Espírito Santo de Deus quem me deu. E Ele deu hoje, nesse momento, enquanto nós estávamos dentro da igreja. E a cada dia não tem sido diferente, conforme hoje não é diferente. E o Espírito Santo de Deus, Ele falava ao meu coração um tema. E Ele trouxe esse tema, eu quero compartilhar com você. Ele diz assim,
Você já sentiu a falta de Deus? Você sente falta de Deus? Você sente falta da presença de Deus? A gente tem visto nas Sagradas Escrituras, quando nós vamos até o livro de Timóteo, Paulo falando com Timóteo, ele diz assim: nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos, caluniadores e blasfemos. E o Senhor, ele fala com Timóteo: por multiplicar a iniquidade sobre a terra, o amor de muitos se esfriarão, e muitos apostatarão da fé. O que quer dizer isso? Muitos ficarão distantes da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da presença do nosso Deus. E aí, esse tema que Deus me deu é uma pergunta. Ele diz assim: você já sentiu a falta de Deus? E eu quero trazer essa palavra no Salmo 122. Mas aquilo que o Senhor falar ao meu coração, isso falarei com os amados irmãos. No Salmo 122, no verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o salmista, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei se você se alegra. Eu não sei se você sente falta de Deus. Uma coisa eu quero testemunhar e testificar. Quando, por um acaso, eu não tenho oportunidade de vir dentro da casa do Senhor, ou em um culto, ou na igreja, parece que está me faltando algo. Falta alguma coisa dentro de mim. E como se o domingo, ou como se a terça-feira ou a sexta-feira não tivesse acontecido. Porque eu sinto falta da presença de Deus. Eu sinto falta de estar dentro da casa do Senhor. Eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, irmãs, eu no meu trabalho, como trabalho de pedreiro, e vários segmentos dentro da construção civil, eu ali, conversando com Deus nos meus pensamentos,
e falando com Deus, e Deus, através do Espírito Santo, falando comigo. Os meus olhos enchem de lágrimas. E Deus, Ele me dá pregações e eu rasgo um papel do saco de cimento, pego o lápis ali do carpinteiro e escrevo as mensagens que o Senhor tem me dado. Com os olhos cheios de lágrimas, com o coração quebrantado diante do meu Deus. E desejoso que chegue logo a hora de o adorar, a hora de me entregar a Ele, a hora de expressar toda a minha gratidão. Nós precisamos, assim conforme a missionária diz, que nós temos que fazer uma retrospectiva. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, rever os nossos conceitos, aquilo que eu tenho colocado para Deus como adoração, aquilo que eu tenho colocado para Deus como é que Ele quer que eu venha o adorar em espírito e em verdade. Porque o que tem acontecido hoje, amados irmãos, não é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Eu vejo as palavras do salmista que vai dizer a oração para que a paz de Jerusalém continue. Cântico dos degraus de Davi. Então, Davi ele fala assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ele diz: nós estamos na tua presença, nós não queremos nos ausentar de ti. No verso 3 ele diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Quando nós olhamos para essa cidade fundamentada, e quando ele diz assim, bem sólida, eu lembro que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele é considerado como pedra, e diz que a pedra que os construtores rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo, a principal pedra de esquina. Nós precisamos entender quando Jerusalém está bem edificada, bem sólida, ela está fundamentada e repousada, edificada sobre os planos de Deus, sobre a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que nós estejamos bem firmados, para que os nossos pés estejam firmes, nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Nós precisamos nos colocar diante do Cristo da cruz, não adorá-lo conforme nós queremos adorar, mas conforme o Espírito Santo de Deus venha nos impulsionar. É isso que o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele quer de mim, Ele quer de você. Nós não podemos dar menos a Ele. E aí a gente não consegue entender como as pessoas se ausentam da casa do Senhor. A gente não consegue entender como que as pessoas saem da presença do Senhor sem dar uma justificativa, sem conversar com o pastor, sem dar alguma explicação. Parece que o tempo todo que passaram ali juntos foi algo assim que não significou nada. Mas nós precisamos rever isso dentro de nós. Nós precisamos saber que nós temos sentimentos. Nós somos irmãos
espiritualmente falando. Nós não podemos de maneira nenhuma simplesmente abandonar a casa do Senhor e fingir que nada aconteceu. Quantas pessoas têm virado as costas para o Senhor? Quantas pessoas têm abandonado essa fonte de água viva? Quantas pessoas têm buscado algo que não é palpável, tangível, algo especial como o nosso Deus, mas tem feito conforme o filho pródigo, saído da casa do pai, e trata o pai como qualquer um, porque segundo o que diz as Sagradas Escrituras e a relação de Deus conosco, porque Deus, na parábola do filho pródigo, o pai é Deus. E o filho abre um diálogo com o pai e fala assim: pai, ao invés de eu esperar que o senhor morra, eu quero parte da herança que me pertence agora. A herança que o filho pródigo ele deveria receber é só depois que o pai morresse. Ele não tinha direito nenhum à herança. Ainda depois que o pai morresse, era o filho primogênito que recebia a herança. O filho era um mero servo dentro da casa do irmão primogênito. Ele não tinha direito a nada. Mas o pai divide a herança, o pai dá ali ao filho caçula, ao filho mais novo. E diz que ele pega parte da herança que pertence a ele, ele sai, ele vai para uma terra distante. E ali naquela terra distante, ele vive uma vida dissoluta, e a gente consegue imaginar o que é e o que são as dissoluções desse mundo. Se você olhar, você vê, é glutonaria, é blasfêmias, é malícias, adultérios, fornicações, prostituições, contendas, drogas, festas, tudo enquanto é coisa. E aí ele vai e gasta tudo que tem. E quando ele perde tudo, ninguém fica mais perto dele, porque você só tem valor para alguém quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com saúde, quando você está pleno. Mas quando você fica doente, quando você fica sem dinheiro, quando você deixa de ser aquela pessoa que todos estão focados em você, você fica deixado de lado. E não foi diferente com o filho pródigo, diz que todos o abandonaram. Houve grande fome naquela cidade onde ele estava. E ali ele foi a um dos fazendeiros daquela cidade. E o único emprego que teve para ele foi tratar dos porcos. E Jesus traz essa parábola, e a gente vê que o judeu ele não pode comer carne de porco, o judeu não pode tratar de porco, o judeu não pode cuidar de porco. E aquele emprego para ele era chegar no fundo do poço, era uma humilhação. Mas ainda ele desceu mais baixo ainda, porque não só tratava dos porcos, mas ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E aí, nós olhamos para tudo que o Senhor tem nos dado nessa noite, porque ele lembra da casa do Pai, ele sente saudade de Deus, ele lembra de
que tinha dentro da casa do Pai. Mas quantos, meu amado irmão, minha amada irmã, pode até ter saudade da casa do Pai, mas as algemas do inferno os aprisionam. As garras de Satanás estão grudadas sobre a vida dele. Quantas pessoas entraram no crack? Quantas pessoas entraram nas drogas? Quantas pessoas entraram para ser bandido, para ser prostituta? Quantas pessoas seguiram uma vida dissoluta e não tiveram oportunidade por elas mesmas de voltar à presença do Senhor? Isso é algo que vem despertar aqueles que estão na presença, mas conforme diz Jeremias, e Jeremias ele fala assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas aquele filho, ele olha para aquele balde de lavagem, mas ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai, quantos jornaleiros de meu pai, quantas pessoas estão a serviço de meu pai, mas o meu pai, ele prepara uma mesa farta, e todos os servos do meu pai comem do melhor que está na mesa. Mas eu aqui passo fome, eu aqui tenho necessidade. Ele lembra da casa do pai, o quanto é boa a casa do pai. Está precisando o que para você se despertar? Está precisando o que para você valorizar aquilo que Deus tem feito por você? O que tem acontecido que você tem andado com os ouvidos agravados, com os olhos cheios de escama, com o coração conforme pedra? Nós precisamos deixar Deus agir através do Espírito Santo e nos mover para que nós venhamos nos aproximar e falar: Senhor, eu tenho saudade de Ti. Amém. Eu quero estar na Tua presença, eu tenho sentido falta do Senhor. Porque a minha vida não tem sido conforme era antes. Eu sonhava contigo. Enquanto eu lavava a louça, eu estava chorando na tua presença, cantando louvores. Quando os meus filhos saíam para o trabalho, eu orava por eles, eu orava pelo meu esposo. Quando os vizinhos chegavam para fazer uma visita na minha casa, antes de entrar dentro da minha casa, eu convidava eles para uma oração. Eu abria as Sagradas Escrituras falando: não, mas nós podemos trazer um capítulo das Sagradas Escrituras. Quantas vezes, na hora de dormir, eu orava 1 hora, 2 horas antes de dormir, para ter um sono precioso da presença do Senhor. O que tem faltado? Nós precisamos falar: Deus, nós sentimos falta da Tua presença. Nós sentimos falta do Teu Espírito Santo nos impulsionando para estar contigo. Aleluia. Nós precisamos, amados irmãos, pois o filho pródigo, ele lembra da casa do pai. A gente olha que Davi, ele se sente feliz, ele se sente alegre quando as pessoas falam: hoje nós vamos à casa do Senhor. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o filho pródigo, ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus servos. Ele levanta daquele lugar, ele abandona o balde de lavagem,
ele sai sedento, cheio de fome, cheio de vontade de comer e se saciar das primícias de Deus. Ele sai daquele lugar, ele abandona. Está na hora de você abandonar esse lugar que te traz tristeza, esse lugar que te traz humilhação, esse lugar que faz você a pior pessoa do mundo, esse lugar que você não sente orgulho aonde você está, esse lugar que você fica se escondendo. Está na hora de você falar assim: não, levantar-me-ei, eu vou ter com meu Pai. Eu vou dizer ao meu Pai que eu pequei contra o céu, eu pequei contra Ele. Eu não quero ser chamado mais de qualquer coisa nesse mundo, mas eu quero ser servo do meu Deus. Eu quero estar na casa, eu quero estar na presença dEle. Nós precisamos. E Ele vai dizer, amados irmãos, Sagradas Escrituras, diz que Ele largou tudo e foi em encontro do Pai. Ele diz que de longe ele já viu o Pai. E o Pai o viu. E ambos saíram correndo de onde estavam. E nessa corrida abraçou e beijou. O Pai abraçou e beijou seu filho abraçou e beijou seu pai. E ele fala com o Pai: Pai, olha, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho mais. Mas faze-me como um dos teus servos. E o Pai, ele não esquece do filho. Ele fala: traz o anel, coloca no dedo dele. Ele disse: esse meu filho tem um sinal, um anel, aliança. Eu e o meu filho, nós temos uma aliança. Você e o Pai têm uma aliança. Você e o Pai têm algo especial que ninguém explica. E ali ele fala: trazei o anel, coloca no dedo do meu filho. Está escrito nessa aliança aí que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário comprou esse meu filho que estava perdido. Agora ele reviveu, ele estava morto. Ou melhor dizendo, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Nós precisamos entender isso. O Pai fala: trazei a melhor roupa, porque imagina a roupagem que ele está vindo do mundo. Agora o Pai, ele fala assim: seja purificado pelo Santo Espírito, aleluia, sobre o sobrenatural de Deus, venha sobre meu filho, que ele seja restaurado. Diz que ele se revestiu de vestes brancas. É algo que Deus faz, sobrenatural. Ele diz: colocai sandálias nos seus pés. Agora ele diz assim: matai o bezerro cevado. Nós precisamos fazer festa. Deus quer fazer festa no céu por causa da tua vida, por causa da minha vida. Eu não estou falando, amados irmãos, com aquelas pessoas que estão lá no mundo somente, não. Tem um louvor da Fernanda Brum que diz que muitos estão perdidos na casa do Pai, que perderam o endereço do santo do santo lugar, que perderam o endereço de adorar, de servir, aquela força motriz que nos move, que nos impulsiona à presença. Aquela força acabou, morreu. Mas nós precisamos trazer essa força de volta através do Espírito Santo de Deus, através da presença do glorioso Deus de Israel. Aleluia. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma deixar com que essas coisas venham nos separar da presença do glorioso Deus de Israel. Então nós precisamos
voltar à presença de Deus, porque essa saudade, essa falta, esse sentir falta é necessário. Às vezes a gente fala chorar é ruim demais. Não. Quando nós choramos por causa de Deus, é um sentimento assim maravilhoso. Essas minhas lágrimas, Deus, que eu estou derramando, é pela alegria de estar dentro da tua casa. Essas lágrimas que eu tenho derramado, porque eu tenho sentido a presença do teu Santo Espírito. Esses arrepios que começa nos pés, chega até os cabelos da cabeça, esses arrepios é a presença do Senhor na minha vida. Nós precisamos sentir isso. Nós não podemos ficar apáticos, inertes. Nós não podemos nos separar desse Deus, porque quando nós nos separamos desse Deus, significa morte espiritual. Significa, amados irmãos, afastamento espiritual. Longe do Senhor nós não podemos viver. Nós precisamos nos aproximar desse Deus que tudo pode. O Salmo 51, a gente encontra Davi, ele sentindo falta da presença de Deus. Eu quero ir lá com você, para a gente estar buscando isso que o Senhor quer falar conosco. Davi, ele fala com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei. E fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir, aleluia, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora Davi, ele sabe que por causa do seu pecado, ele está distante de Deus. Ele não tem experimentado mais do que ele experimentava no passado. Quando o Senhor, o Deus de Israel, ele conversa com o profeta Samuel, ele fala assim: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Quando Davi, ele experimenta a distância de Deus, é como nós, numa conjectura, podemos olhar para Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus olha para Deus e ele fala assim: por que tu me abandonaste? O Pai vira as costas para Jesus por causa do pecado da humanidade. Deus, ele vira as costas para Davi por causa dos seus muitos pecados. E Davi sente a falta da presença de Deus. Davi,
ele não consegue viver com a indiferença do Altíssimo. Ele luta e ele busca a presença de Deus, ele conversa com Deus. Seriamente ele fala: Deus, eu não consigo. Ele fala assim no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque o Senhor, Deus de Israel, o Senhor não tem prazer, o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu os daria. O Senhor não se deleita em holocaustos. Os sacrifícios para o Senhor, ó Deus de Israel, são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício, de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi, ele sente a presença de Deus. Porque ele ora. Porque ele fala assim: olha, eu me quebrantei, eu chorei. Eu me penitenciei diante do meu Deus. Porque eu não sentia mais a presença do Senhor. E gostoso mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã, é deitar na cama e durante a noite você ter sonhos e revelações da parte de Deus. É bom ouvir Deus falando. É bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus através dos arrepios no seu corpo. É bom você sentir que Deus está perto. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos sentir falta de Deus. Se nós não sentirmos falta de Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se nós não sentirmos falta de Deus, o esfriamento chegou em nossa vida. Se nós não sentirmos falta da casa do Pai, está acontecendo algo, amados irmãos, diferente na nossa vida que não vem de Deus. Nós precisamos sentir falta da presença do Criador. Porque é só na presença do Criador que nós temos vida e vida em abundância. Todos que eram colocados fora do arraial estavam leprosos, estavam em litígio contra Deus.
Nós não podemos estar fora do arraial, mas nós precisamos estar dentro do arraial. Nós precisamos estar cobertos, aleluia, com a nuvem, aleluia, de Deus. Nós precisamos estar aquecidos pela coluna de fogo do Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma, deixar com que o esfriamento espiritual chegue em nossa vida. Mas nós precisamos estar buscando o verdadeiro Criador para as nossas vidas. Falar a Deus, olha, eu tenho me sentido desse jeito que o pastor tem falado. Mas eu confesso a ti os meus pecados. Porque Davi, ele diz assim, enquanto eu calei os meus lábios, envelheceram dentro de mim os meus ossos. Mas quando eu abri a boca e confessei o meu pecado, Deus me curou. Deus me restaurou. As dores foram embora. E eu sou uma nova criatura diante do Senhor de minha vida. Nós precisamos, amados irmãos, falar com Deus. Deus, eu quero ser, aleluia, restituído na tua presença. Eu quero sentir falta da tua casa. Eu quero sentir falta da tua presença. Eu quero buscar a tua face. Os sonhos meus de hoje em diante não serão a mesma coisa, porque muitos estão tendo pesadelos. A gente precisa falar com Deus que os pesadelos vão embora e que eu venha ter sonhos preciosos na tua presença. Que eu venha, Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, lançar fora as bolotas dos porcos, mas eu quero estar me saciando na tua mesa. Eu não quero estar da mesma forma, mas eu quero ser precioso diante da tua presença. Eu quero me aliançar com o Senhor. As minhas vestes, ó Deus, venha o Senhor trocar. Que venha o Senhor, ó Pai, a cada dia, a cada momento, estar fazendo festa no céu, porque eu quero a cada momento, a cada instante, levantar as minhas mãos e falar que eu pertenço ao Senhor. Que a aliança que eu tenho feito é somente contigo. Eu não quero me aliançar com novelas globais. Eu não quero me aliançar com uma televisão. Eu não quero me aliançar com a revista de pornografia, não. Eu não quero me aliançar com olhares lascivos, não. Eu não quero me aliançar com o mundo, com a garrafa de cerveja. Eu não quero me aliançar com prostitutas. Eu não quero me aliançar de maneira nenhuma com adultério, com fornicação. Mas a minha aliança é com o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos buscar esse fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos abandonar toda a algema, todo o aprisionamento, toda a garra do maligno. Nós precisamos falar, não quero. Eu tenho um Deus que me liberta de todo o pecado. Eu tenho um Deus que me liberta da hipocrisia, da vida de promiscuidade. Nós precisamos clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. Aleluia. Para que nós sejamos novas criaturas diante do Senhor. Para que nós sejamos filhos do Altíssimo. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma, viver o que nós temos vivido. Pois o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E nós precisamos, a cada dia, a cada instante, sermos participantes da mesa do glorioso Deus de Israel.
Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida. Nós precisamos sair de Lodebar, nós precisamos comer na mesa do rei. Nós precisamos, amados irmãos, sair em nome de Jesus Cristo de nós mesmos. Nós precisamos falar: olha, esses meus pensamentos mesquinhos, esses meus pensamentos pequenos, eles não se comparam com os pensamentos maravilhosos que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que saber que eu sou o peregrino nessa terra, eu estou aqui de passagem. Aleluia. Eu tenho uma eternidade para viver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse mundo, ele não me pertence. Essa casa aí que eu ganhei, essa mansão, esse castelo, esse carro, tudo isso que tem aí, essas coisas não podem me prender. Eu quero estar com o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Eu quero buscar ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero me aliançar. Eu quero ter uma relação com o meu Deus. Uma relação de amigos. Quero ter comunhão com o Pai. Eu quero ter um relacionamento. Nós precisamos, amados irmãos, nos despertar. Nós precisamos falar: Pai, eis-me aqui. Ajuda-me. Porque tudo que eu tenho falado, há uma necessidade grande dentro de mim. Há uma necessidade, Pai. Eu preciso de Ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando? Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós nos entregamos a Ti nesta noite, ó Pai. Amém, Jesus. Nós entregamos, ó Pai, a nossa família, nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos, ó Pai, todo o propósito que o Senhor tem colocado dentro dos nossos corações através do Teu Santo Espírito. As palavras, Pai, que foram anunciadas, faladas, Pai, nessa tribuna de honra, Pai, não são palavras, Pai, que possam, aleluia, ou que devem, ou que foram jogadas ao vento, Senhor, mas são palavras, Pai, que está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11, que a Tua palavra diz, Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aleluia. Mas antes ela cumprirá todo o propósito para o qual ela foi enviada. Aleluia, Senhor. Assim, Senhor, cumpre o Teu propósito, ó Pai, nas palavras, Pai, que foram ditas, Pai, nessa tribuna, nesta noite. Aleluia, Pai. Quantas pessoas têm ouvido a Tua palavra, quantas pessoas têm a necessidade, Pai, de serem transformadas, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, nós anunciamos, ó Pai. Assim, Senhor, nós, Deus, nós colocamos diante, Senhor, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que precisam ser restaurados, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós nos incluímos, ó Pai. Aleluia, Senhor, nessa adoração, nessa busca. Deus, nessa entrega, Pai, nós nos incluímos. Porque cada dia, Senhor, que, aleluia, o Teu servo tem ouvido uma pregação, o Teu servo tem pregado, Senhor. E ali, Senhor, anunciado o apelo, Senhor, todos os dias, ó Pai. Todos os apelos, ó Pai, nós temos a vontade de levantar a mão de novo. Aleluia, Pai. E de nos entregar, Senhor, a Tua presença. Então, Deus de Israel, fortalece-nos. Ministra sobre nós, Senhor, com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença gloriosa. Faça, Senhor, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Nos ajuda, Deus. Ministra sobre nós, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós necessitamos. Nós queremos, ó Pai,
aleluia, transforma-nos, ó Deus. Faça, Senhor Deus, a cada momento, a cada instante, Senhor Deus, conforme diz o teu servo, aleluia, apóstolo Paulo, Pai. Que ele disse, Senhor Deus, que todos os dias ele esmurra o seu próprio corpo, ó Pai. Para que, pregando as outras pessoas, ele de alguma maneira não venha ficar reprovado. Aleluia, Pai. Mas ele impulsiona o seu próprio corpo, ó Pai, a estar indo à tua presença, a buscar a tua face, Senhor Deus, o teu carinho, o teu amor, ó Pai, a instrução, aleluia, do teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Assim também nós precisamos, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos, Pai, assim como o Senhor estendeu as tuas mãos, ó Pai, para Pedro, ó Pai, quando ele estava naufragando, ó Pai, quando ele estava sendo submergido, ó Pai, naquelas águas, ó Pai. O Senhor estende as mãos, ó Pai, e socorra Pedro. Nós precisamos também nesta noite. Socorre-nos, ó Pai, pois há uma necessidade tão grande, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, estar na tua presença e buscando a tua face. Nós oramos, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por aqueles irmãos, ó Pai, que afastaram, ó Pai, por aqueles irmãos, ó Pai, que, ó Deus de Israel, decidiram, Senhor Deus, tomar os mesmos caminhos, ó Pai, aleluia, do filho pródigo, que, aleluia, se ausentaram da tua presença e que precisam voltar, ó Pai. Assim que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor, incomodando os teus filhos, fazendo com que eles venham reconhecer, Pai, que só uma mesa farta, Senhor, na tua presença. Ó Deus de Israel, nos ajuda, Pai, nos fortaleça. Fortaleça, Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, ó Pai, os nossos cônjuges, ó Pai, a nossa parentela, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus de Israel, nós necessitamos e precisamos, em nome de Jesus. Ajuda-nos, fortalece-nos, ministra sobre nós com o teu poder e a tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica e o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vós, todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra até nós? aqui, Nos ajudou, Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata, Ora vem, a Senhor salva de Jesus. palmas para o Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus.